Capítulo 183. A capital do metal. A cidade Jensen. Ninghongron disse. Eu passei esses últimos anos cultivando em casa todos os dias. Eu já estou morta de tédio. Eu vou me arrepender se deixá-lo ir sozinho. Tang-san sorriu. Essa não é uma chance para vocês criarem um mundo só vocês dois sozinhos? Não me diga que você estava sofrendo agora. Enquanto falava, ele piscou para Oscar com um sorriso. Oscar deu um sorriso torto e a charmosa cara de Ninghongron ficou vermelha. Beliscando Oscar com força. Ria. Pode rir. Umf. Umf. Se não fosse por você, eu teria ido brincar com o terceiro irmão. Oscar ainda sorria de forma bem orgulhosa. Ele não parecia sentir a dor do forte beliscão de Ninghongron. Ao lado, Ma-On-jun de repente gritou. Ah! Pequeno Ao! A Hongron está quebrando seu braço. Ah! Ninghongron se assustou. Rapidamente olhando para o braço do Oscar. Mas ao invés de exibir sinais de estar sendo quebrado, ele só estava um pouco vermelho. Vendo a expressão nervosa dela, Tang-san, Ma-On-jun e Oscar não puderam evitar rir. Por um momento, a atmosfera dentro da cabana de madeira se tornou extremamente relaxada. Ninghongron bateu no ombro do Oscar com força, abaixando a cabeça envergonhada. Oscar agarrou a mão dela e a ficou segurando. Com seu sorriso recuperando um pouco de sua antiga vulgaridade. Tang-san disse. Entretanto, se você realmente pedir para o Sr. Doulu Osso cuidar da academia, nós vamos mesmo viajar de novo. E dessa vez, nós não poderemos ir sem você. A deusa da fortuna da nossa seita Tang. É? Ouvindo isso, os olhos de Ninghongron imediatamente brilharam. Olhando para Tang-san com seus grandes olhos acesos. Terceiro irmão. Onde você pretende ir brincar? Oscar ergueu a mão para bater no topo da cabeça dela. Garota tola. Você só pensa em brincar? Não me diga que você não precisa cultivar? Ninghongron bufou. Se foi o terceiro irmão quem disse isso, então definitivamente é algum negócio sério. Nós vamos de carruagem e poderemos cultivar dentro dela. Além disso, o grande mestre disse que passar o tempo todo se preocupando com a cultivação vai, ao contrário, ser prejudicial para o progresso de poder espiritual. Relaxamento adequado também é necessário. Tang-san sorriu. Realmente é um negócio sério. Para a produção das armas ocultas da nossa seita Tang são necessárias grandes quantidades de metal. Não faltam metais comuns para o clã Lixi. Mas nós precisamos ir comprar os incomuns. Eu ouvi o ancião Taitan mencionar que a capital do metal, a cidade Jensen, vende todos os tipos de metal, inclusive vários metais incomuns. O ancião Nilgal pode iniciar os planos de construção da seita Tang sozinho. Então nós e o ancião Taitan vamos viajar para a cidade Jensen e ver se encontramos alguns tesouros. No mínimo nós traremos de volta alguns metais comuns para forjar armas ocultas. Nós temos que finalizar um lote até o ano que vem. Assim que a Assembleia de Reeleição das 7 grandes seitas começar, elas talvez terão algum efeito. Se nós deixarmos o rol dos espíritos realizar essa assembleia com sucesso,
Os dois grandes impérios ficarão muito passivos. Nós precisamos ajudá-los a atrair a maior quantidade de mestres dos espíritos possível durante a Assembleia. Com a menção do rol dos espíritos feita por Tang San, a expressão de Ninghongron imediatamente se tornou odiosa. Não importa o que. Nós vamos causar problemas para eles dessa vez. Vamos arruinar sua Assembleia. Enquanto falava, ela de repente se levantou e Tang San disse atônito: Hongron, o que você está fazendo? Ninghongron riu, dizendo: Naturalmente estou voltando para buscar reforços. Nós vamos partir assim que o vovô Gu chegar. Tang San sorriu. Você está inesperadamente impaciente. Oscar também se levantou, dizendo: Eu vou acompanhá-la. Tang San originalmente planejava usar uma parte do dinheiro cedido pela Escola Porcelana dos Sete Tesouros para construir a seita Tang. Mas acabou deixando essa ideia de lado por enquanto. De qualquer forma, ele mesmo havia economizado uma boa quantia nos últimos anos. O suficiente para construir a seita Tang. O dinheiro da Escola Porcelana dos Sete Tesouros seria melhor gasto na compra de metais, que era onde ele seria mais necessário. Talvez fosse porque ela não saía há muito tempo. Mas a eficiência de Ninghongron foi extrema. Quando voltou da Escola Porcelana dos Sete Tesouros já no fim da tarde, ela diretamente trouxe consigo Doulu o osso. Nin Fengxi não veio pessoalmente. Apenas dizendo para Ninghongron falar para Tang San que tudo do lado da família imperial estava sob controle. Apenas o veneno no Imperador Shui ainda não havia sido dissolvido. Mas o Doulu veneno estava colocando todo o seu esforço em desintoxicá-lo. Ao mesmo tempo, ao ouvir que Tang San partiria para comprar metais, Nin Fengxi também deu uma soma extra de dinheiro para Ninghongron, somando com o saldo anterior. Eles atualmente possuíam 500.000 moedas espirituais de ouro. Isso claramente mostrava que a reputação da Escola Porcelana dos Sete Tesouros de ser a seita mais rica com certeza não era desmerecida. A condição do acordo entre Tang San e Ning Fengxi foi de que a Escola Porcelana dos Sete Tesouros teria prioridade nas armas ocultas que a seita Tang produzisse. Além disso, 80% do seu pagamento seria deduzido desse pagamento antecipado. Entretanto, eles ainda não podiam partir imediatamente. Tang San e os outros haviam acabado de voltar e a viagem havia sido cansativa e desgastante. Eles precisavam de um pouco de descanso e os planos da seita Tang ainda precisavam de alguns ajustes. Uma semana depois, após tudo ser adequadamente organizado, eles partiram depois de ouvir as instruções de Taitan sobre a sede principal da Associação Continental de Ferreiros, na cidade Gengxin. Quando eles estavam prestes a deixar a seita Tang, Taitan não pôde evitar rir alto. Eles ainda usaram aquelas duas carruagens especiais, cada uma dirigida por um membro do clã Lixi. Eles se dividiram entre as duas carruagens. Tang San, Xiao Wu e Taitan ficaram em uma e Ninghongron, Oscar e Maonjun na outra. É realmente bom ter o velho rinoceronte aqui. Assim eu posso me aproveitar dele e deixar toda essa bagunça em suas mãos. Jovem mestre, você viu a cara do velho rinoceronte agora há pouco quando partimos? Sempre que penso naquela expressão indignada me dá muita vontade de rir. Tang San sorriu levemente, puxando Xiao para mais perto de seu peito. Com o Sênior Nilgao responsável pela construção da seita Tang,
Você pode ficar tranquilo. Se fosse qualquer outra pessoa, talvez você odiasse a ideia de deixar tudo com apenas uma pessoa. Taitan assentiu com seriedade, dizendo: Isso é verdade. O velho rinoceronte não é apenas meu irmão. No campo da construção, talvez você não seja capaz de encontrar alguém melhor do que ele em todo o continente. Dessa vez nós vamos comprar um grande número das propriedades ao redor e a seita Tang se expandirá para mais do dobro do tamanho da mansão do nosso clã Michi. Com o velho rinoceronte. Quando nós voltarmos, provavelmente ela já vai estar quase pronta. Tang-san sorriu. Pode ser que seja impossível construir lentamente. Com a força dos membros do clã Michi, assim como as com habilidades do clã Yushi. Como isso não poderia ser rápido? Sobre o assunto. Vendo em primeira mão a habilidade do Sr. Nilgal. Ele de fato é digno de ser chamado um grande mestre da construção. Pensando nos planos de construção que ele havia visto nos últimos dias, Tang-san não pôde evitar ficar assombrado. Como essa construção poderia ser chamada de mansão? Claramente ela era um forte. É claro que as despesas seriam correspondentes. Após Tang-san deixar claro que apoiaria a construção financeiramente, os planos de Nilgal sofreram uma série de mudanças, assim como a demanda dos materiais necessários. Quando Tang-san imaginou isso agora, ele ficou meio assustado. Colocando de forma simples, até as portas de cada quarto seriam feitas de placas de ferro com painéis de madeira. Quanto às paredes do pátio da mansão, elas teriam 15 metros de altura. Essa era uma altura suficiente para rivalizar com o Palácio Imperial. É claro que Tang-san não estava preocupado com possíveis problemas que o governo pudesse causar. 2 dias antes ele havia visitado o Pavilhão da Lua para ver sua tia, Tang Yuelua. Em relação a certos assuntos oficiais, diretamente pedir ajuda dela para se livrar de alguns obstáculos naturalmente não seria um problema. Ele não deixou Nin Fengxi ajudar diretamente porque não queria que informações sobre a seita Tang vazassem do lado da família imperial. Desde o momento em que ele convenceu os 4 clãs de único atributo, a seita Tang já havia pisado no caminho de sua formação. Essa janela de tempo antes da Assembleia de Reeleição das 7 grandes seitas que o Hall dos Espíritos organizou começar seria a mais importante para o desenvolvimento da seita Tang. Xiao Wu se apoiou no ombro de Tang-san, esperando silenciosamente. Seus olhos ainda estavam vazios. Desde que encontrou com Ling Hongbron, Tang-san finalmente pode soltar um suspiro de alívio. Quando Xiao Wu e Ling Hongbron estavam juntas, ela não ficaria o tempo todo grudada nele. Mas o que o deixava sem saber se ria ou se chorava era que, de noite, isso mudava imediatamente. Não importava o que fosse dito. A Xiao sem alma não queria dormir com Ling Hongbron. Sob os olhares desdenhosos de Oscar e Ma Onjun em várias ocasiões, Tang-san ainda teve que dolorosa e alegremente dormir com ela. Entretanto, isso também contribuiu para o avanço da cultivação dele. Estar com sua amada que preferia ficar nua. Como ele se atreveria a dormir? Ele apenas cultivava todas as noites enquanto Xiao Wu dormia. E suas coxas se tornaram o travesseiro preferido dela. A cidade Jensen ficava dentro das fronteiras do Império Estrela Luo. Por coincidência, numa direção completamente diferente da cidade Dragão Ascendente.
A cidade Dragão Ascendente ficava no sudeste do Império Cell-Do e a cidade Genshin dentro das fronteiras do sudoeste do Império Estrela-Lu, perto do interior do Império. A jornada não foi curta. Viajando à máxima velocidade durante o dia inteiro, eles levaram quase um mês para chegar à cidade. A cidade Genshin era uma das cidades principais do Império Estrela-Lu. Mas ela com certeza não era famosa. A área que pertencia à cidade incluía apenas um rio pequeno. O continente Doulu era o mundo dos mestres dos espíritos. Sendo uma cidade de metais, era normal que ela não tivesse muito valor. O status dos ferreiros era o mesmo de pessoas normais. A associação de ferreiros podia ter certa influência nessa cidade. Mas o Hall dos Espíritos era uma organização de mestres dos espíritos e podia influenciar a situação em todo o continente. Isso mostrava o quão grande era a diferença entre os ferreiros e mestres dos espíritos. Taitan disse a Tang San que quanto maior fosse o ferreiro, maiores eram as chances de que ele fosse um mestre dos espíritos. Porque a força dos mestres dos espíritos ultrapassava muito a de pessoas normais e eles podiam forjar mais elaboradamente. É claro que isso não era uma regra. Ainda havia alguns ferreiros gênios que conseguiam realizar grandes feitos no mundo da forja sem o auxílio de espíritos. Ao longe, a cidade Genshin já estava à vista e todos saíram das carruagens. O máximo que eles conseguiam ver eram as grandes muralhas da cidade. Elas pareciam ser inteiramente cinzas, como se fossem forjadas de metal. Apesar de ainda não terem entrado na cidade, eles já podiam sentir vagamente a atmosfera metálica da cidade. Nindhongron puxou a mão de Xiao Wu com animação. Finalmente chegamos. Ficar sentada na carruagem durante toda a viagem deixou meus músculos rígidos. Não importava o quão confortável fossem as carruagens do clã Lixi. Ficar sentada em uma durante um mês ainda era entediante. Entretanto, essa jornada ainda não poderia ser considerada completa sem as recompensas. Mao Jun havia realmente começado a trabalhar duro. Talvez fosse por causa do que Tang San havia dito a ele. Mas durante o caminho ele havia se esforçado na cultivação e seu poder espiritual havia subido do 57º para o 58º nível. Ele estava um passo mais perto do ponto crítico do 60º nível. Flender uma vez disse a Mao Jun que quando seu poder espiritual alcançasse o 70º nível e ele pudesse usar o avatar espiritual, ele entraria em um domínio completamente novo. Apenas então seu espírito fênix poderia revelar seu verdadeiro poder. E agora Mao Jun estava avançando nessa direção. Afinal, tirando Xiao Wu, ele era o único dos 7 demônios da Shurek que ainda não havia ultrapassado o 60º nível. Oscar sorriu, dizendo para Nindhongron: "O que você acha de eu te dar uma massagem hoje à noite?" A cara de Nindhongron ficou vermelha e ela mostrou a língua para ele. Ah! Claro! Quem poderia saber se as suas intenções são boas ou não? Mao Jun disse ao lado, se divertindo com a desgraça alheia. O coração do tio da salsicha grande é conhecido por todos. Oscar bufou, deliberadamente erguendo a cabeça. Gordo! Você tem tanto ciúme. Isso é pura inveja. Mao Jun torceu os lábios. Inveja é a sua cara. Eu também tenho uma namorada. Assim que nós voltarmos, eu deixarei você ver o quão bela é a minha namorada. Oscar disse um pouco chocado. Você tem uma namorada?
Que garota de família seria tão cega? Ma Onjun ficou irritado. Pequeno Al. Me enfrente. Oscar deu um sorriso torto. Pode vir. Eu temo que você não vá conseguir fazer isso. O irmão mais velho tem um monte de salsichas espelhadas. Eu posso não ser capaz de derrotá-lo. Mas não se esqueça de que eu ainda tenho o pagode da porcelana dos 7 tesouros da Hongron. Não me diga que nós, marido e mulher, não poderemos derrotá-lo sozinhos? O pequeno Sam definitivamente permanecerá neutro. Quem é marido e esposa com você? Por acaso eu já me casei com você? Ning Hongron replicou. Oscar respondeu imensamente satisfeito consigo mesmo. Isso é uma questão de tempo. Meu sogro não se opõe a isso. Você acha que ainda pode escapar da palma da minha mão? Querida, você está se arrependendo tarde demais. Tang San riu alto. Pequeno Al. Parece que você recuperou a sua habilidade de flerte. Vendo eles rindo e brincando, Tang San sentiu uma onda de calor em seu coração. Como se eles tivessem voltado àqueles dias livres e despreocupados de cultivação 5 ou 6 anos atrás. Apenas Xiao Wu ao seu lado estava. Oscar sorriu. Eu não acredito que alguém suportaria esse gordo. Pequeno Sam. Você sempre esteve com ele. Ele está mentindo? Antes que Tang San pudesse abrir a boca, Ma Onjun já havia se apressado em dizer. Como assim mentindo? Assim que nós voltarmos, eu vou deixá-lo ver a minha namorada. Ela se chama Bai Xinxian. Esse nome é bem agradável. Você vai morrer de inveja. Oscar exibiu uma aparência orgulhosa, virando seu nariz para o céu. Com inveja de você? Eu tenho a Hongron. Não me diga que eu ainda olharia para outra mulher? Tirando a Hongron, qualquer outra mulher é apenas fumaça aos meus olhos. Dessa vez Ning Hongron não tinha como replicá-lo. Enquanto observava a discussão de Oscar e Ma Onjun com um sorriso, qualquer um poderia ver a satisfação em seus olhos. Taitan suspirou. Ficar com jovens como vocês faz eu me sentir muito mais jovem. A juventude realmente é ótima. Quando eu tinha a idade de vocês, eu era ainda mais leviano. Ning Hongron riu. Nosso grande ancião se sente velho? Você não é nem um pouco velho. Um homem maduro como você é ainda mais charmoso. Taitan riu de si mesmo. Menina, você realmente sabe falar. Se eu fosse 50 anos mais novo, talvez eu lutasse contra o pequeno Al por você. Não é de se admirar que alguém como Doulu o Osso te mime tanto. Você realmente é uma pequena fada. Ning Hongron sorriu. Esse é poder da beleza. Derrotando tanto os jovens quanto os velhos. Pequeno Al. Por que você está me olhando assim? Não está satisfeito? Oscar bufou. De que adianta eu ficar insatisfeito? De qualquer forma, a minha aparência está arruinada agora. Ninguém gostaria de mim tirando você. Ouvindo as palavras da aparência arruinada, a expressão de Ning Hongron imediatamente se tornou gentil. Desculpe-me. Eu não estava tentando te provocar deliberadamente. Pequeno Al. Não fique irritado. Oscar sorriu levemente, revelando um pouco de melancolia em seu olhar.
Suspirando, ele segurou os ombros de Ning Hongron, dizendo suavemente: é claro que eu não vou ficar irritado. Em toda a minha vida, eu amarei apenas você. Enquanto falava, ele lançou um olhar orgulhoso para Ma Onjun e Tang San ao lado. Essa não era a primeira vez que ele usava essa técnica. Mas ela foi 100% eficaz. A cicatriz em sua cara, que durante um tempo fez se sentir inferior, agora era uma arma mortal que podia tocar no ponto mais fraco do coração de Ning Hongron. É claro que a ternura do Oscar não era apenas um fingimento. Ele gostava da aparência de Ning Hongron tanto quanto um pequeno animal gostava de colo. Ma Onjun rapidamente correu até Tang San. Isso não é bom. Terceiro irmão. Eu não consigo aguentar isso. Esses dois sempre são tão nauseantemente bregas. Eu vou deitar na carruagem primeiro. Me avise quando nós entrarmos na cidade. Eles entraram na cidade Jensen sem problemas. A atmosfera metálica que atingiu suas faces assim que eles passaram pelo portão imediatamente causou uma sensação diferente neles. Após entrar na cidade, eles desceram das carruagens novamente, observando o estilo único dessa cidade ao seu redor cheios de interesse e animação. Taitan claramente ficou mais animado, apontando para os prédios ao redor e os apresentando. A cidade Jensen é o lugar com mais ferrarias. Apenas aqui os ferreiros são valorizados. Dizem que há mais de 1000 ferrarias na cidade Jensen. A quantidade de ferreiros é ainda maior. Vários ferreiros de outras cidades vêm até aqui para fazer provas de forja. Se conseguirem passar pelas provas de alto nível, eles podem até ficar na cidade. Pode-se dizer que esse é o paraíso dos ferreiros. Mesmo que os ferreiros não sejam valorizados nos dois grandes impérios. As armas e equipamentos do exército. As ferramentas agrícolas. As construções. Os móveis. Todos exigem a participação de ferreiros. Quanto maior o nível do ferreiro, mais caros são os seus trabalhos. Ma Onjun perguntou surpreso. Ancião Taitan. Quer dizer que ferreiros também são divididos em níveis? Taitan assentiu, dizendo: isso não é tão detalhado quanto vocês mestres dos espíritos. Geralmente falando, ferreiros são divididos em 7 níveis, do menor ao maior. Eles são: ferreiro júnior, ferreiro intermediário, ferreiro avançado, mestre ferreiro, grande mestre ferreiro, ferreiro erudito e artesão divino. Ma Onjun continuou questionando. Então qual é o seu nível de ferreiro? Oscar ao lado interrompeu. Idiota! Não precisa perguntar. O ancião Taitan é o vice-presidente da Associação de Ferreiros. É claro que ele é um artesão divino. Taitan riu alto, concordando implicitamente. Tang San disse: ancião, quantos ferreiros do nível artesão divino existem no continente? A expressão de Taitan mudou levemente. Suspirando. 3. Eu. Seu pai e o presidente da Associação de Ferreiros. Ouvindo a menção de seu pai, Tang San não pôde evitar sentir um aperto no coração. Pensando nos membros arruinados dele, ele sentiu uma dor no peito. Mas agora ele realmente tinha muitas coisas para fazer. Se quisesse ir ver seu pai, ele não poderia ir nesse momento.
Tang San secretamente decidiu que, assim que a Assembleia de Reeleição das 7 grandes seitas do Hall dos Espíritos acabasse, ele definitivamente voltaria para o Poço de Gelo e Fogo Yin Yang para ver seus pais. Ele não sabia até que ponto sua mãe teria evoluído então. Taitan bateu de leve no ombro de Tang San. Não pense muito sobre isso. O mestre teve um bom filho como você para herdar seu legado. Ele pode tranquilamente viver em isolamento. Jovem mestre, me leve para vê-lo quando houver uma oportunidade. Tang San assentiu levemente. Nesse exato momento, eles de repente ouviram uma voz alta e clara anunciando mais à frente. Vocês andando ou passeando? Não percam essa chance. A gloriosa armadura de prata brilhante forjada pessoalmente pelo discípulo da segunda geração do Rei Artesão Divino e atual presidente da Associação de Ferreiro. Lugal. Apenas um conjunto. Preço preferencial. Lugal? Taitan disse um pouco duvidosamente. O discípulo da segunda geração do velho Lu tem que anunciar suas criações na rua? Oh! Lugal é o presidente da Associação de Ferreiros. Chamá-lo de Rei Artesão Divino não é errado. Seu pai se aposentou e na forja nós lutamos pela vitória. Eu sou melhor em refinar metal. Ele é melhor nos trabalhos elaborados. Falando nisso, dessa vez eu planejo contratar alguns dos discípulos dele. Vai ser muito mais fácil para ferreiros do ramo dele fazerem algumas das partes especiais mais elaboradas daquelas suas armas ocultas. Vamos! Eu quero dar uma olhada nisso. Agora. A fonte do anúncio já havia sido cercada por várias pessoas. Tang San e os outros se espremeram entre a multidão até conseguirem ver as circunstâncias ali no meio. O anunciante estava na frente de uma ferraria bem simples. Um homem de meia-idade musculoso com a pele bronzeada e o peito exposto, parecendo ter uns 40 anos. Estava sentado na porta da frente com olhos calmamente fechados. Ele parecia ser uma pessoa capaz e ao seu lado havia um conjunto de armadura. Essa armadura era completamente prateada e brilhante, cintilando sob a luz do sol com seu belíssimo acabamento. Podia-se ver que cada pedaço dela havia passado por um polimento especial. Ela até mesmo possuía um enorme cristal transparente incrustado no espelho guardião do coração, refletindo a luz do sol para destacar a própria armadura. Taitan apenas deu uma olhada na armadura. Franziu as sobrancelhas e então disse uma única palavra com desdém. Lixo. Deixando de lado Taitan. Até Tang San, que ficava bem atrás dele em termos de forja, podia ver que essa armadura era apenas uma peça de arte. Embora ela parecesse muito bonita, com a visão de Tang San, ainda mais com seu olho do demônio púrpuro tendo alcançando nível detalhado, ele podia facilmente descobrir os materiais e os métodos usados para criá-la. Aquelas camadas de folhas de prata na verdade eram feitas de aço polido. Mas cada folha era extremamente fina, claramente sem qualquer capacidade de defesa. É claro que seu peso consequentemente não era muito grande. Essa talvez fosse sua única vantagem. Se você a usasse, seu único efeito talvez fosse decorativo. Quanto a usá-la no campo de batalha, nem mesmo pense sobre isso. Mesmo a infantaria mais fraca poderia quebrá-la com apenas um golpe. Apesar de Taitan já ter 80 anos, como chefe do clã Lixi, ele com certeza tinha os pulmões fortes. Mesmo que ele a tivesse chamado de lixo com sua voz normal,
As pessoas ao redor ainda o escutaram. Aquele robusto homem de meia-idade anunciando naturalmente não foi uma exceção. Ele se esforçou um pouco para gritar enquanto seu olhar imediatamente caía sobre Taitan. Velho camarada. O que você chamou de lixo? Com o status de Taitan. Ele friamente disse. Eu disse que essa armadura é lixo. O ferreiro que a forjou também. Dessa vez. Ele falou um pouco mais alto. Aquele homem de meia-idade sentado na porta da ferraria já havia aberto os olhos, olhando para Taitan de forma condescendente. O robusto anunciante já havia andado com passos largos até ficar na frente de Taitan. Velho camarada. Você entende alguma coisa de forja? Pela sua aparência. Você não é daqui. Então não fale bobagem sobre o que você não entende. Meu professor é o atual discípulo direto do presidente da Associação de Ferreiros. Lugal. Você se atreve a dizer que a armadura que meu professor forjou é lixo? Isso é um insulto à nossa filial de artesãos divinos. Se você não se explicar agora, nem pense em ir embora. Taitan bufou desdenhosamente. Você quer que eu me explique? Certo. Então eu vou deixá-lo ouvir devidamente. Deixando de lado esse seu professor. Mesmo se o próprio Lugal estivesse aqui. Afirmando que essa armadura foi criada por ele. Eu ainda diria que ela é lixo. Com essas palavras, ele imediatamente causou um alvoroço. Não havia falta de ferreiros entre a multidão assistindo à cena. Inclusive alguns de habilidade extraordinária. É claro que eles viram que essa armadura só tinha aparência. Mas a sentença do anunciante sobre o discípulo da segunda geração de Lugal ainda dominou todos os presentes. O status de Lugal ali na cidade Jensen era equivalente ao de Bibidon no Hall dos Espíritos. Ninguém tinha objeções contra a crítica de Taitan à armadura. Mas quando ele falou sobre diretamente criticar o artesão divino Lugal, os ferreiros ao redor não puderam ignorá-lo. O barulho rapidamente aumentou e era possível ouvir até alguns xingamentos. Tansan franziu o senho, apenas puxando Xiao para mais perto, envolvendo sua cintura com as duas mãos e a deixando se apoiar confortavelmente em seu peito. Então ele naturalmente liberou seu poder espiritual incorpóreo, isolando-a da multidão ao redor. Ele não deixaria ninguém tocar em Xiao. Taitan também deu 2 passos à frente. Apesar de não ter liberado a pressão do seu poder espiritual do nível de Doulu espiritual, sua estatura alta e a dignidade formada pelos muitos anos como chefe de um clã ainda fizeram aquele enorme homem de meia-idade recuar alguns passos. Taitan andou até a armadura e se virou, olhando para a multidão ao redor. Vocês não aceitam isso? Certo. Então eu vou deixá-los ouvir. Essa armadura é feita pelo método de interligação de correntes. Se vocês olharem com atenção, perceberão que o tamanho de cada placa da armadura é levemente diferente. De longe ela pode parecer muito brilhante e elegante. Mas, na verdade, sua qualidade é bem baixa. Armadura de prata brilhante? Ela é feita de aço polido banhado a prata e não é muito mais forte que papel molhado. Ouvindo ele dizer isso, aquele homem de meia-idade calmo e tranquilo não conseguiu mais ficar sentado. Se levantando num pulo, ele disse irritado: essa armadura originalmente foi feita para uso decorativo, não para o campo de batalha. Fazer cada uma das folhas da armadura tão fina demonstra a habilidade
Dessa forma ela é leve. Então usá-la não vai ser cansativo. Ornamental. Você sabe o que essa palavra significa? Taitan disse friamente. Então o que você me diz sobre a diferença de tamanho das placas? O homem de meia idade fortemente o rebateu. Isso se chama harmonia assimétrica. Foi meu grande mestre e artesão divino, Lugal, que me ensinou. O que você sabe sobre isso? Taitan riu alto. Claro. Que harmonia assimétrica. Se aquele velho do Lugal estivesse aqui. Eu não sei se você o deixaria tão irritado a ponto de cuspir sangue ou se a reputação atual dele já acabou de ser arruinada por alguém como você. A gloriosa armadura de prata brilhante. Lugal realmente criou uma armadura com esse nome. Mas essa sua imitação ainda é muito inferior. Enquanto falava, ele ergueu a mão e puxou a armadura do seu suporte, virando-a de costas. O homem de meia idade nem mesmo teve tempo de pará-lo. Se a frente da armadura era tão brilhante quanto um espelho, então suas costas eram tão cruas quanto fibras. Taitan casualmente balançou a mão e já havia placas da armadura caindo no chão, bufando friamente. Taitan indiferentemente jogou aquela armadura na frente do atônito homem de meia idade. Te chamar de lixo ainda é um pouco generoso. Eu vou te ensinar como se comportar. As folhas da gloriosa armadura de prata do Lugal são feitas de prata pura que passou por refinamento. Na verdade, elas são feitas de essência de prata. Mesmo que cada uma seja extremamente fina, elas ainda possuem bastante capacidade de defesa. Apesar de ser ornamental, ela ainda tem um uso prático. Não use o nome dele para fraudar pessoas no futuro. Caso contrário, você não precisa ficar na cidade Jensen. Você. A cara do homem de meia idade que se declarava discípulo da segunda geração de Lugal já havia ficado azul e o barulho causado pelo civice ferreiros ao redor diminuiu bastante. Eu vou acabar com você. O homem de meia idade puxou uma faca de suas costas com a mão trêmula, se jogando contra Taitan. Com a força de Taitan, enfrentá-lo a curta distância seria uma piada. Sem nem virar a cabeça, ele pisou no chão com força usando o pé direito, imediatamente seguidas por um forte estrondo. Intensas ondas de choque imediatamente jogaram aquele homem de meia idade no chão. A multidão ao redor sentiu um tremor sob seus pés. Mas eles não foram atingidos. Quem está causando problemas aqui? Nesse exato momento, a multidão de espectadores imediatamente se dividiu e um grupo de soldados com equipamentos não padronizados do Império Estrela Lu marchou entre eles. A infantaria comum geralmente só possuía armaduras de couro. Mas esses soldados da cidade Jensen se destacavam, inesperadamente vestidos com armaduras de metal leve. Ao todo, mais de 10 pessoas lideradas por um homem de uns 30 anos. Sua armadura claramente era um pouco mais pesada e ele segurava o cabo da longa espada em sua cintura enquanto andava até eles. Quando o homem de meia idade que havia sido assustado pela ação de Taitan viu esses soldados, ele imediatamente despertou, rolando e rastejando até ficar na frente do líder deles. Cunhado! Foi ele. Eu estava apenas vendendo meu último trabalho e esse cara veio causar problemas. Ele obviamente é um estrangeiro. Ele não apenas criticou minha armadura recém-criada, como até insultou o artesão divino Lugal. Rápido! Prenda ele! Taitan riu friamente. Não é de se admirar que você se atreva a explorar o nome de Lugal. Você na verdade tem um pouco de suporte. A expressão do capitão se tornou fria.
rapidamente balançando a mão. Levem ele daqui. Parem. Antes que os soldados pudessem se mover. Um grito repentinamente soou do meio da multidão. Ela novamente se partiu e um homem de uns 60 anos rapidamente se aproximou. Ele parecia ser bem forte e saudável. Seus passos eram vigorosos e cheios de energia. Mas ele tinha uma expressão alarmada. Vendo esse homem velho, a expressão do capitão imediatamente mudou. Dizendo suavemente: Mestre Ferreiro Ren Yuan, por favor, não nos impeça de fazer justiça. Caso contrário, mesmo com o seu status de mestre ferreiro, você ainda não poderá ser perdoado. O mestre ferreiro chamado Ren Yuan não pareceu tê-lo ouvido. Rapidamente correndo até Taitan, o encarando de olhos arregalados e observando cuidadosamente sua cara inexpressiva. Você é... Taitan franziu as sobrancelhas. Eu acho que já te encontrei antes. Naquela época você devia ser um dos aprendizes do Lugal. Agora parece que você é um mestre ferreiro. Muito bom. Muito bom. O velho Ren Yuan imediatamente tremeu, se ajoelhando no chão com um som de puton. Realmente é você, Lord Taitan. Vendo a reação de Ren Yuan, a cara do capitão imediatamente ficou rígida e os civis e ferreiros ao redor novamente fizeram um alvoroço. De fato, como um mestre ferreiro, Ren Yuan era famoso nessa vizinhança. Mas agora ele estava se ajoelhando no chão diante desse homem velho. Taitan o ajudou a se levantar. Não seja assim. Como que você acha que isso parece? O capitão se aproximou, perguntando hesitantemente. Mestre ferreiro Ren Yuan. Quem é esse? Ren Yuan abruptamente se virou, com sua expressão imediatamente se tornando fria. Você realmente é um pirralho idiota. Você realmente se atreve a tentar prender o Lord Taitan. Mesmo se o seu pai, o grande mestre Sidi, estivesse aqui. Mesmo ele respeitosamente se ajoelharia diante do Lord Taitan. Vocês crianças devem voltar para receber a punição de suas famílias. Deixem-me contar a vocês. O Lord Taitan é o vice-presidente da nossa associação de ferreiros. Assim como o Lord Lugal. Ele é um dos 3 artesãos divinos do mundo atual. Hong. As palavras de Ren Yuan imediatamente fizeram os espectadores ao redor explodirem. Se essa fosse qualquer outra cidade, isso talvez não tivesse significado. Mas não se esqueça de que essa era a capital do metal. A terra sagrada dos ferreiros. O significado contido nas palavras artesão divino era supremo para as pessoas da cidade Jensen. A cara do capitão imediatamente ficou mortalmente pálida, subconscientemente recuando alguns passos. Suas pernas amoleceram e ele imediatamente caiu no chão. Maon Jun se aproximou de Tang San, dizendo em voz baixa: Eu não esperava que o Sr. Taitan fosse ter um status tão elevado aqui na capital do metal. Oscar suspirou ainda mais. Eu temo que ser discreto vai ser bem difícil dessa vez. Olhando para a aparência animada da multidão ao redor, Taitan disse um pouco impotentemente a Ren Yuan: Faça eles se dispersarem. Não é bom ficar o tempo todo cercado por pessoas. Esse cara realmente é um discípulo do Lugal? Enquanto falava, ele apontou para aquele homem de meia idade. Ren Yuan disse desdenhosamente: Ele é apenas um parente distante do grande mestre Sidi. Oh! O grande mestre Sidi é o discípulo-chefe do Lord Lugal. É por isso que esse cara frauda as pessoas se vangloriando com o nome de discípulo da segunda geração.
Nós não nos incomodamos de lidar com ele por consideração à posição do grande mestre Cid. F.